Olá, aterrorizados! Aqui é a Angel Black trazendo mais relatos de terror para vocês. E hoje vamos de compilado, matar a saudade dos tops que ouvimos há mais de um ano atrás. Mas antes, se você não é inscrito, se inscreve no canal, deixa o gostei. Compartilhe esse vídeo com amigos e em todas as redes sociais. Se não gostar, compartilha com os inimigos e fica tudo certo e você já se vinga deles. Também não esqueçam de ativar as notificações do canal, tocando o sininho das notificações para receber em primeira mão o conteúdo do canal assim que ele chegar no YouTube. Também, se você quiser, você pode estar ajudando o canal da Angel aqui com um super chat, uns super stickers e um valeu. E também pode ajudar pelo Pix e a chave do mesmo vai estar no primeiro comentário deste vídeo e também na descrição. A chave é luçonjavermelha@gmail.com, tudo em letrinhas minúsculas. Falou, galera? Sem mais delongas, pegue a pipoca, o refrigerante, senta num lugar bem confortável e vamos matar a saudade das duas histórias tops, tops e tops. Primeira será Seria Meu Filho um Lobisomem? E a segunda, Gael e Naam, uma história sobrenatural. Bom, meus amores, já falei demais, agora vamos ao relato. Seria meu filho um lobisomem? Olá, Angel. Me chamo Alana e os fatos que vou relatar para você, para que você conte no seu canal, aconteceu comigo. Bom, na verdade começaram a acontecer comigo, né? Em meados de 2007. Tudo começou quando eu e mais 3 amigas resolvemos do nada ir para um show sertanejo que teria logo após um rodeio de uma festa de peão em uma pequena cidade no interior de São Paulo. Naquela noite, nós nos arrumamos lindas como sempre. Aliás, sempre fazíamos isso, né, para ir para essas festas e arrasar. E como eu era a única habilitada ali, eu iria dirigir. Então, por esse motivo, eu não poderia beber na festa. A festa estava maravilhosa e logo começou o show sertanejo. Minhas 2 amigas estavam se divertindo tanto quanto eu, só que elas estavam bebendo muito. E eu com a goela seca, né? Louca para tomar pelo menos uma latinha. Mas como eu sabia que a vida de minhas amigas estaria em minhas mãos quando voltássemos para casa, então fiquei só na água com gás, né? Porque não sou fã de refrigerantes, não. Assim que o show acabou, nós nem fomos curtir o bailão, pois minhas amigas estavam muito bêbadas e eu resolvi que já estava na hora de levá-las para casa. Quando estávamos chegando perto de onde eu tinha estacionado o carro, um lugar um pouco afastado do local da festa, 2 homens visivelmente alterados pela bebida ou drogas, não sei dizer, começaram a nos importunar. E como deixei bem claro para eles que nós não estávamos interessadas nas gracinhas e nos galanteios deles, eles começaram a usar palavras de baixo calão para nos ofender. Tentamos ignorá-los e ir para o carro. Aí, então, eles vieram covardemente para cima da gente. E eu, no impulso de proteger minhas amigas, entrei na frente delas. E um deles me deu um soco tão forte no olho que cortou profundamente o meu supercílio. E o sangue começou a escorrer e entrar dentro do meu olho. Eu fiquei meio zonza e caí no chão. Comecei a ver tudo nublado. E aqueles covardes continuaram a se aproximar. Minhas amigas começaram a gritar e gritar.
Mas isso não assustava aqueles covardes nem um pouco. E eles começaram a querer tocar em nós de maneiras ousadas, sem respeito nenhum. Isso mesmo contra a nossa vontade. Mas quando achei que nós estaríamos perdidas, que aqueles homens iam abusar da gente, um rapaz alto, forte, moreno, trajado como um peão de rodeio, chegou onde nós estávamos e perguntou àqueles dois agressores, covardes, se eles não tinham vergonha do que estavam fazendo. Eles responderam a ele que o que estava acontecendo ali não era da conta dele, e se ele tivesse amor na vida, que ele pegasse o rumo dele e não olhasse para trás. O rapaz respondeu que sim, ia seguir o seu caminho, mas levaria nós três com ele. Os malditos covardes começaram a rir, debochando do rapaz. Um deles tirou uma enorme faca de caça que ele tinha escondida debaixo da camiseta e presa no cinto. E o outro quebrou uma garrafa de Red Label que ele tinha nas mãos e segurou a parte do gargalo na mão. E os dois partiram para cima daquele rapaz, que mesmo sendo grande e forte, era apenas um e estava com mãos limpas. Já os dois covardes, estavam armados. O rapaz ficou esperando os dois se aproximarem. Meu sangue gelou nas veias. Sinceramente, achei que íamos presenciar ali aquele cowboy que só queria nos ajudar ser assassinado por aqueles dois malditos covardes. Antes dele se atracar com aqueles dois, ele gritou para que eu e minhas amigas saíssemos logo dali. Naquele momento, tive a impressão de ver o olho dele ficar amarelo reluzente, igual o olho de animais quando bate luz assim. Mas ignorei. Tentei sair dali, mas eu estava atordoada da pancada que tinha levado. E minhas amigas estavam bêbadas demais para me ajudar. Então, ficamos lá mesmo, observando aquela briga e torcendo para o nosso Salvador ter sorte, pois apenas sorte poderia salvá-lo naquele momento. Mas pelo que vimos ali, aquela briga estava longe de ser justa. Bem, longe de ser justa para os dois covardes, O cowboy deu um chute na mão do cara que estava segurando a garrafa, fazendo o mesmo a soltar. Aí, o que estava com a faca também veio para cima dele e com muita facilidade, agilidade, ele desviou e deu-lhe um soco bem no meio da cara. E o rapaz caiu desacordado, caiu como um saco de batatas, para não falar outra coisa. O outro, o que antes estava segurando a garrafa, quando viu o amigo, tombando ali desacordado no chão, saiu correndo sem nem olhar para trás. Aquele rapaz enorme se aproximou e nos ajudou a chegar até meu carro. E com uma voz forte e autoritária, me pediu as chaves do meu carro, pois eu não estava em condições de dirigir. Ele disse que nos levaria para casa. Aí depois ele via como fazer para ir para casa dele. O importante era ele nos deixar em segurança. Mesmo sem conhecer aquele homem, entreguei as chaves do meu carro para ele. Achei que era o certo a fazer naquele momento. Primeiro, entregamos minhas amigas em suas casas e depois ele me levou para a minha.
Quando chegamos na minha casa, ele me ajudou a descer do carro e me ajudou também a entrar na minha casa. Ah, um detalhe, eu tinha um cão pastor alemão muito bravo que não gostava de estranhos. Ele começou a rosnar para o rapaz ferozmente e por mais que eu pedisse para o meu cão ficar quieto, ele continuava a rosnar. Foi quando aquele rapaz olhou fixamente para o meu cachorro e disse: "Fica!" Meu cachorro começou a choramingar, murchou as orelhinhas, baixou a cabeça e se deitou. Parecia que estava com muito medo daquele homem, ficou bem quietinho no canto, encolhidinho. E posso até jurar que enquanto aquele homem falava sério com o meu cachorro, vi os olhos dele ficar amarelo brilhante de novo. Eu fiquei com um pouco de medo dele e ele percebeu. Ele me disse que eu não precisava temê-lo, pois ele não me faria nenhum mal, muito pelo contrário. Assim que entramos, ele limpou e fez um curativo nos meus olhos. Também me perguntou se ele podia fazer um café para ele tomar. Eu achei estranho, né? Me pedir um café assim do nada, mas como ele tinha me ajudado e muito, eu permiti, né? Até me ofereci para fazer o café para ele, mas ele insistiu que ele queria fazer o café ele mesmo. Depois que ele fez o café, tomamos junto. Ele me disse se eu estivesse bem, ele já iria embora. Perguntei o nome dele, aí ele me disse que se chamava Joshua. Perguntei onde ele passaria o final daquela noite, pois já se passava das 2 horas da manhã. Ele me olhou e naquele momento pude notar a beleza daqueles olhos verdes escuros naquela pele bronzeada. E olhando para mim, ele disse que dava um jeito, que ele já estava acostumado a dormir em qualquer lugar. Ele era um peão, então a vida dele era essa. Fiquei com pena dele e pedi para que ele dormisse na minha casa. Pelo menos aquela noite, né? Que no outro dia eu o levaria para a casa dele. Ou pediria um táxi para levá-lo se eu ainda não estivesse bem. Ele aceitou. Coloquei um colchão na sala para ele, mas assim que ele se deitou para dormir, não sei o que me deu. Eu me deitei ao lado dele e quando dei por mim, já estava beijando. Estávamos tendo todos os tipos de intimidades, várias vezes e de várias maneiras diferentes, se é que vocês me entendem. Depois, dormi aninhada nos braços e no peito dele. Quando acordei, ele já tinha sumido dali. 3 meses depois disso, descobri que eu estava grávida. E 6 meses depois de descobrir a gravidez, dei à luz a um lindo menino que chamei de Joshua, igual ao pai dele. Há um detalhe que eu não contei no relato. Eu era estéril. Tinha feito vários tipos de tratamentos e tinha sido constatado que eu jamais poderia engravidar. Mas engravidei naquele dia, né? Depois que tive meu filho Joshua, notei que todas as noites de lua cheia, o menino ficava super agitado. E o meu cão pastor, que era um grude com ele nos dias normais, em noites de lua cheia, parecia com medo dele. Ficava encolhidinho num canto, não chegava perto do menino de jeito nenhum. E se o menino tentasse fazer um carinho nele, ele choramingava. E não era só o meu cão. Todos os cães da vizinhança pareciam ter medo ou respeitar o meu filho, mesmo tão pequeno.
comecei a ficar cabreira e lembrar do pai dele, que também tinha essa capacidade, e resolvi vender a minha casa e mudar para um pequeno sítio, se caso precisasse preservar meu filho de outras pessoas, né? Que muita gente já estava achando estranho o jeitinho dele. Hoje em dia, meu filho já tem 13 anos de idade e juro mesmo que já vi os olhos dele, que é verde escuro como o do pai, ficarem amarelos brilhantes, reluzente mesmo. Isso aconteceu já umas 2 ou 3 vezes. E ele já tem o corpo forte e musculoso como de um homem adulto e é só um menino. E ele é muito forte, muito mais forte que deveria ser. Então, Angel, posso até estar ficando louca, mas tenho certeza, no fundo do meu coração eu sinto que meu filho, mesmo sendo um menino obediente e amável, herdou do pai a sina do lobisomem, pois eu tenho quase certeza que aquela noite eu dormi com um lobisomem. Angel, não revele nossos nomes, pois meu filho frequenta a escola e você sabe como é. Tenho que preservá-lo, tá bom? Beijos e obrigado por compartilhar o meu relato com os seus inscritos. Meus aterrorizados, que relato interessante. O relato de hoje é Gael e Naam, uma história sobrenatural. Em 1975, mais exatamente 15 de janeiro de 1975, nascia em uma pequena cidade no interior de São Paulo um casal de gêmeos, Deolinda e Diógenes. Eles eram gêmeos univitelinos, ou seja, gêmeos idênticos, e eram inseparáveis, mas infelizmente, quando eles tinham 14 para 15 anos, Diógenes teve uma severa pneumonia e acabou falecendo. Deolinda sofreu muito durante os anos que se passaram e se aproximou muito de um amigo de infância de ambos. E, quando completou 18 anos, acabou por se casar com ele. Um ano após Deolinda se casar, aconteceu algo que encheu seu coração de alegria. Ela deu à luz a um lindo menino. Menino esse que era muito calminho e conforme o tempo passava, ele ficava cada dia mais parecido com o irmão dela falecido, tanto fisicamente como no jeito de ser. E o nome que ela escolheu para dar para o pequeno era Gael. Gael era muito grudado com a mãe, não desgrudava dela por nada no mundo. Muitas vezes até deixava o pai dele com ciúmes, mas logo passava, pois era impossível não se derreter com um sorriso mágico e contagiante que tinha Gael. Quando o menino tinha mais ou menos 5 anos, Deolinda e o marido começaram a perceber que Gael começou a ter comportamento no mínimo estranho. Ele começou a brincar sozinho, mas conversando, como se houvesse alguém ali com ele. Os pais, então, começaram a prestar mais atenção a ele. Até que um dia, um almoço de domingo, ele olhou para o lado como se olhasse para alguém e sorriu. Depois, olhou para a mãe e disse: Mãe, o tio Diógenes disse para a senhora não se preocupar. Ele só brinca comigo. Ele não vai me fazer mal nenhum. O marido de Deolinda ficou bravo com Gael, mas ele apenas sorriu e disse ao pai: Papai, o tio
disse que você continua igualzinho quando você era pequeno. Quando fica bravo, fica vermelho, igual a um tomate. Toma cuidado para não virar salada, papai. O homem arregalou os olhos, pois essa frase boba sobre tomates e virar salada era exatamente o que Diógenes falava para ele quando ele ficava bravo. E isso acontecia sempre, mas apenas entre eles. Nem mesmo Diolinda sabia disso. Geralmente isso só acontecia entre ele e Diógenes. E essa foi apenas uma das muitas vezes que Gael agia diferente das outras crianças. E com o tempo, os pais dele aprenderam a lidar com o dom do menino. Só aconselhavam ele a não comentar com ninguém sobre o dom, para as pessoas não tomá-lo como louco, pois o povo geralmente perseguem o que não conhece. 12 anos se passaram e Gael já estava com 17 anos e era um exemplo de filho. Bondoso, amoroso, era um orgulho para os pais e ainda um grude exagerado com a mãe. E Deolinda, igualmente, muito grudada com o filho. Mas o que eles não sabiam era que o destino, que às vezes muda completamente, já tinha traçado outras linhas para a vida de Deolinda. Certa manhã, Gael acordou mais feliz do que de costume. Tomou seu café da manhã e disse para seus pais que a partir daquele dia tudo mudaria naquela casa, pois ele tinha arrumado um emprego em uma marcenaria. Ele ia trabalhar, não ia mais dar só gasto para a família. Ele ia, a partir de agora, ajudar nas despesas da casa, mesmo o pai dizendo que não precisava. E rindo, ele abraçou seus pais, estilo sanduíche, um de cada lado e ele no meio, e disse: digam adeus a seu menininho Gael, pois a partir de hoje sou o homem Gael. E ainda rindo, encheu seus pais de beijos, abraços e saiu. Todo distraído, montou em sua bicicleta e antes de deixar a casa, olhou para trás e gritou: amo vocês. E Gael continuava olhando para trás, para seus pais que estavam na porta acenando para ele. Ainda apenas a alguns metros do portão de saída de sua casa. Os três sorrindo, muito felizes, quando do nada um caminhão que tinha perdido o freio vinha descontrolado na direção de Gael e acabou atropelando ele na frente de seus pais. Aquele momento que antes era de intensa alegria e em uma fração de segundo se tornara uma onda de dor. A tragédia. Gael desacordado, todo ensanguentado no chão. Seus pais caíram de joelhos a seu lado com os corações dilacerados, chorando desesperadamente, principalmente Deolinda. Nenhuma palavra no mundo seria capaz de explicar o tamanho do sofrimento daquela mãe. Logo chegaram policiais, ambulância, até mesmo uma UTI móvel no local. Gael foi levado para o hospital da cidade, onde passou por várias cirurgias e também por vários procedimentos médicos. Tudo o que foi humanamente possível foi feito para tentar salvar a vida dele. Depois disso, ele foi para a UTI do hospital.
Pelo vidro, Deolinda viu, junto com seu esposo, o seu filho ali, em coma, entubado, bolsas de sangue, cheio de sondas, drenos e etc. Os médicos não deram muitas esperanças. O casal foi para casa tomar um banho e pegar algumas coisas para levar para o hospital, pois voltariam lá para saber, mais alguma coisa sobre a situação do filho, sobre a real situação de Gael. Deolinda se deitou um pouco no sofá da sala, enquanto seu esposo tomava banho. Em vão, ela tentava relaxar, mas a dor do seu peito, tão forte, não permitia que ela relaxasse nada. Foi quando ela ouviu a voz de Gael a chamar: "Mãe!" Ela achou que tinha imaginado, mas logo ela ouviu de novo: "Mãe!" Ela, num sobressalto, se levantou e correu até a porta da sala. Abriu e lá estava ele, seu filho. Gael estava ali sem nenhum machucado. Será que era real? Ela correu para abraçá-lo, mas ela atravessou ele como fumaça. Aí então ela se deu conta do que tinha acontecido e começou a chorar desesperadamente. E Gael, sem entender, perguntava à mãe o porquê que ela estava chorando e falando o nome dele. Afinal, ele estava ali com ela. O marido, que estava no banho, veio correndo ver o que estava acontecendo, tentando acalmar Deolinda, que falava que Gael estava morto e Gael ali sem entender nada. Ele não sabia que tinha morrido. Deolinda apontava para onde estava Gael e dizendo que o espírito do filho estava lá. Ela insistia para o marido que o espírito do filho estava ali. O marido não via nada e Gael tentando falar para o pai que ele estava ali e o pai ignorando ele. Na verdade, o pai não podia vê-lo, apenas a mãe conseguia. Logo, o telefone tocou e era do hospital, dizendo para que os pais de Gael voltassem com extrema urgência para lá. Deolinda, não suportando tanta emoção, acabou desmaiando ali mesmo. O pai de Gael, desesperado, colocou a esposa desmaiada no carro e correu para o hospital. Gael, ou seja, o espírito de Gael foi junto. Chegando no hospital, Deolinda foi internada às pressas com começo de derrame e, ao mesmo tempo, o pobre do marido recebeu a notícia da morte de Gael. E pior, teve que velar o filho sozinho, pois Deolinda não pôde nem ir no velório do próprio filho, pois estava internada. Mas ela estava mais calma, pois o espírito de Gael ficou o tempo todo com ela no hospital. Uma quinzena depois do ocorrido, ela teve alta do hospital. Mas antes de sair, o médico lhe deu uma notícia. Deolinda estava grávida novamente. O marido dela ficou muito feliz. Seria um consolo. Não substituiria Gael, pois ele era insubstituível, mas traria um pouco de alegria, de doçura no lar. Mas Deolinda não parecia estar feliz, mesmo porque, desde que ela saiu do hospital e descobriu que estava grávida, nunca mais ela viu o espírito de Gael. A vida dela era chorar. Vivia triste pelos cantos da casa. Nem mesmo o nascimento do seu filho, segundo filho, Naam,
8 meses e pouquinho depois, não lhe devolvia o sorriso. Naã, diferente de Gael, era um bebê muito calminho, quase não chorava. Deolinda cuidava com carinho do bebê, mas não se via nenhuma alegria no olhar dela. Apenas o pai, que fazia tudo para demonstrar alegria quando estava com Naã. 4 anos se passaram e Naã sempre quietinho. Não falava nenhuma palavra com ninguém. Às vezes, as pessoas o chamavam para testá-lo pelo nome, várias vezes, e ele nem olhava, apenas ignorava. Foram feitos vários testes e foi constatado que ele não era surdo nem mudo, pois quando ele estava dormindo, ele falava. Falava coisas sem nexo, mas falava. Ele era um menino saudável. Ninguém entendia o que acontecia com Naã. Então, de comum acordo, Deolinda e o marido resolveram ir falar com uma renomada psicóloga. O que eles não sabiam é que a doutora Daniela, a psicóloga que escolheram, também era parapsicóloga e viu exatamente o que estava acontecendo com Naã. Ela disse que a consulta da próxima semana teria que ser feita com os 3, Deolinda, o marido e Naã, os 3 juntos. Quando chegou o dia da consulta, a doutora Daniela começou a pressionar o menino, perguntando com a voz bem séria por que ele não falava, pois ele era saudável, não havia motivo para ele não falar. Era nítido que ele não falava porque ele não queria. Mesmo com o apelo dos pais, pedindo para que a médica parasse de molestar o menino, pois ele era muito pequeno. Ela continuou. Fala, Naã, por que você não fala? O pequenino começou a tremer, ficou muito nervoso e correu para o colo da mãe e começou a chorar copiosamente. E a doutora Daniela continuava apertando o menino. Foi quando o menino gritou a todos os pulmões aos prantos. Eu não falo porque todos me chamam pelo meu nome errado. Eu não sou Naã, tia. Eu não sou Naã. Meu nome é Gael. Gael. Deolinda entrou em choque, olhando para o seu pequenino. E ele passou as pequenas mãozinhas no rosto dela e disse: sou eu, Gael, mamãe. Depois daquele dia, o menino mudou completamente. Foram feitas várias regressões, é claro, mas ele ficou falante e muito mais feliz. Assim como seus pais, que a cada dia que se passava tinham mais e mais certeza que Naã era a reencarnação de Gael. Vocês podem até não acreditar nessa história, mas ela me foi contada pelo próprio Naã, que diz ter plena consciência que ele é Gael, e segundo sua mãe e seu pai, e até mesmo a sua médica, a doutora Daniela, a parapsicóloga, ele deu muitas provas disso, e eles acreditam piamente que Naã é a reencarnação de Gael. Boa noite. E aí, meus amores, gostaram de reviver essas 2 histórias massas do canal Angel Black Contos do Terror?
Se vocês gostaram, deixe o gostei, se inscreva no canal, toque o sininho das notificações e deixem as suas opiniões aí embaixo na área dos comentários. Lembrando de comentar com o devido respeito. Todos nós temos o direito de não acreditar, mas o dever de respeitar. Quem quiser ajudar o canal Angel Black monetariamente, já no início do vídeo eu disse como você pode estar fazendo isso. E desde já eu agradeço e muito. Se você tem um conto, um caso, um relato, uma história para estar compartilhando conosco, envie para o e-mail do canal luzsonjavermelha@gmail.com, tudo em letrinhas minúsculas, e estará anexado na descrição do vídeo. Bom, meus amores, muito obrigado por vocês existirem e fazer parte da minha vida. Vou parando por aqui, já deixando com vocês o meu coração, pois ele já é de vocês. Ah, conto com vocês nos outros canais da Angel e também nas minhas redes sociais. Boa noite, meus aterrorizados. Tenham bons sonhos. E eu aqui, ó, amo vocês demais. Até o próximo vídeo. Fui!